Bom dia, pessoal. Eu me chamo Lyndon Johnson e meu parceiro de grupo é Eduardo Soares e nós vamos falar sobre o dataset de indicadores de saúde para diabetes. O nosso dataset, ele são dados extraídos pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Comportamentais, que recolheu mais de 400 mil respostas de americanos para ter esse dataset, né? Então, esse é o link do nosso dataset no Kaggle. E como ele tem muitos dados, nós fizemos uma filtragem nesses dados. Então, nós temos 3.000 casos de pessoas que não têm diabetes, 3.000 dados que pessoas são pré-diabéticas e 3.000 dados onde pessoas são diabéticas. Então, nosso dataset ficou um tamanho de 9.000 dados. É, Aqui são explicando melhor sobre as colunas, né, que nós temos no nosso dataset, com dados geralmente categóricos, sendo 0 igual a não e 1 igual a sim. Seguindo aqui para o gráfico de barras, nós podemos ver que relacionando os tipos de diabetes, né, 0 para não diabéticos, 1 para pré-diabéticos e 2 para diabéticos, nós conseguimos relacionar com os dados, as colunas categóricas do nosso dataset, né? Então, o 0 representa o não e o 1 representa o sim. Então, nesse caso aqui, fazendo análise para pressão alta, né? Nós vemos que pessoas diabéticas têm uma tendência sim a ter pressão alta, né? E pessoas que não são diabéticas geralmente não têm a pressão alta. Podemos relacionar também o colesterol, né? Que seria basicamente a mesma coisa. Pessoas diabéticas geralmente têm tendência a ter o colesterol alto e quem não é diabético geralmente não tem o colesterol alto. Outra coisa que podemos verificar aqui é a atividade física. Na atividade física, nós podemos ver que a grande maioria das pessoas que não têm diabetes fazem atividades físicas, né? E as pessoas que têm diabetes é menor, uma quantidade menor de pessoas. Eduardo vai apresentar agora sobre as variáveis contínuas. Então, aí a distribuição de variáveis contínuas é basicamente bem similar à parte de cima que Johnson acabou de mostrar, mas agora com alguns tipos de filtros diferentes e é um gráfico mais parecido com a distribuição de barras ali, né, também. Como vocês podem ver, já está presetado algumas configurações, né? A gente tem a seleção da variável contínua, que é o BMI, que é o índice de massa corpórea, e a gente pode trocar a seleção por tipo de diabetes que a gente quer, por exemplo, sem diabetes ou pré-diabetes e diabetes. Então, basicamente, quando a gente seleciona qualquer um dos elementos aí, acontece o recarregamento da página e para aquela variável contínua a gente tem o resultado se tem diabetes com a distribuição do eixo X sendo o índice de massa corpórea e a quantidade do resultado que a gente obteve, né, naquela distribuição. Então, se a gente pode ver o gráfico de barras, ele está bem concentrado na parte 30 ali, acima de 25, que é basicamente acima de 25 seria o índice de massa corpórea ruim, né, para caso de que tem diabetes. Então, se a gente trocar, por exemplo, para zero agora, como o Johnson acabou de fazer, a gente consegue ver que a distribuição para o índice de massa corpórea para pessoas que não têm diabetes é bem abaixo do 30 e a distribuição está bem entre 25 e 20, né, que é um índice de massa corpórea boa para pessoas que não têm diabetes. Então a gente pode trocar a variável de contínua lá em cima para qualquer um dos parâmetros para se a gente quiser uma visualização para cada tipo de variável. Então é basicamente isso essa parte de manipulação de dados da distribuição, né, do gráfico. E o mapa de calor de correlação de variáveis, a gente consegue também botar o mouse por cima e verificar os valores para aqueles correspondências de célula que é em relação à matriz de correlação, né, os pesos que está relacionado cada elemento com as variáveis. E ele é bem similar também ao que a gente apresentou na última vez, só que aí está um pouco invertido, né? A gente tem agora a primeira coluna como sendo a de diabetes e os dados que está no canto inferior esquerdo são os elementos que mais importam ali para os riscos que tem diabetes, né? No caso a gente consegue ver que tem pressão alta,
o índice de massa corpórea e outros elementos também são o que mais influenciam ali é, no risco, né, de ter diabetes ou não. E agora a previsão de diabetes para o método de treinamento, né, que o Johnson vai explicar. Bom, aqui o modelo de IA que nós tentamos utilizar aqui foi o Random Forest, né? Então aqui nós temos um slider que podemos alterar para a quantidade de estimadores que a gente está utilizando no Random Forest, né? Quanto mais teoricamente melhor, né? Só que leva mais processamento também. Só que a gente, ao utilizar o Random Forest, nós conseguimos ver que nós não tivemos uma acurácia muito boa nesse nosso dataset, né? É, Nós podemos ver aqui que, por exemplo, nesse gráfico, nós temos os valores reais, né? De qual seria as quantidades para pessoas não diabéticas, pré-diabéticas e diabéticas. Nós temos aqui até uma quantidade próxima que foi predizida, né, de pessoas não diabéticas, mas que foi predizido uma quantidade menor de pessoas pré-diabéticas e uma quantidade maior do que deveria de pessoas com diabetes. Porém, isso assim, além dessas quantidades serem diferentes, a precisão não foi boa, né? Então tem muitos dados aqui que o nosso modelo não conseguiu predizer, né? Então ele está com a precisão bem baixa. Nós podemos alterar aqui, e ele altera, né, a acurácia do modelo, mas pouquíssima coisa. Então é isso, assim, com esse modelo a gente não conseguiu ter uma acurácia muito boa no utilizando esse modelo de machine learning, nós não tivemos uma acurácia muito boa no nosso dataset, né? E podemos no futuro tentar usar algum outro modelo para ver se com ele nós conseguimos ter uma precisão melhor. E é isso.